Olá, boa noite. Estamos na nossa terceira leitura do livro. Qual é o capítulo? Qual a página, Martinha? Eu estou sem aqui. Página 30 do livro. Vou pedir para que você repita o livro de novo. Pois não. Nós estamos com o livro Constelações Familiares, de Bert Hellinger e Gabriele Tenhövel. Trata do reconhecimento das ordens do amor. Como eu sempre falo aqui, a leitura é para que a gente possa trazer uma consciência grande. Não é para gerar polêmica, e sim para que a gente possa compreender e entender melhor esse filósofo aí. Ok? Ai, cadê você? Aqui. Ok, vamos lá. Martinha, se você cansar, eu passo para outro, mas a gente é uma só voz. Tranquilo. Se alguém também se manifestar aí, fique à vontade, tá, gente? Eu vou É lendo bom a aqui gente fazer até a alguém troca. levantar a mãozinha. Isso. Também a gente pode fazer a troca, né? Perfeito. À Que vontade. aumenta. Vamos lá. Podemos? Podemos. Então, vamos lá. Nós estamos hoje na parte que trata do eu me submeto à realidade tal como ela se apresenta. A psicoterapia fenomenológica. Expor-se sem intenção. Então, a Gabriele pergunta para Bert. O senhor afirma que a sua psicoterapia é fenomenológica. Em que tradição o senhor se enquadra? A fenomenologia é um método filosófico. Para mim, a fenomenologia significa eu me exponho a um contexto mais amplo sem compreendê-lo. Eu me exponho a esse contexto sem a intenção de ajudar e também sem a intenção de provar algo. Eu me exponho a ele sem medo do que poderá vir à luz. Tampouco tenho medo de que algo assustador venha à tona. Eu me exponho a tudo, assim como se apresenta. Diante de uma constelação, eu olho para todos, também para os ausentes. Tenho todos na minha frente. E então, exposto a esse quadro, de repente eu reconheço o que está por trás do fenômeno. Por exemplo, de repente posso ver numa constelação que uma criança foi assassinada e algo que não é visível, está por trás do fenômeno. Ali se concentra algo que é essencial para o comportamento das pessoas dessa família. O essencial não é visível, aparece subitamente através da observação dos fenômenos e vem à luz. Essa é uma abordagem fenomenológica. Ela não está ligada a nenhuma escola e tampouco pode constituir uma escola, pois não se trata de adotar algo de outra pessoa. Aprende-se aqui apenas a se ajustar aos fenômenos e a se expor a eles interiormente, livre de intenções e medo. Então, cada um de nós vai viver a experiência de uma súbita iluminação. Ela pergunta aqui, entretanto, o olhar requer um certo contexto, sem o qual isso não é possível? Sim, existe um limite. Olho para a família ou para todos os fenômenos ligados à consciência ou à culpa. A atenção se dirige para esses fenômenos em especial. Ver tudo não é possível. É necessário um contexto. O amor. Como é que o Senhor chegou a isso? A seu ver, como é que tudo aconteceu? Normalmente, os esclarecimentos vêm depois da experiência. Eu vou lhe dar um exemplo do que é a fenomenologia. Quer subir um pouquinho, Lilian? Um minutinho. Peraí. Eu. Ok. Aqui. Peraí. Então, um Aí. exemplo do que é a fenomenologia. Antigamente, eu fazia em meus cursos exercícios em grupos de 6 pessoas. 5 participantes se sentavam em semicírculo e o sexto se sentava de frente para os outros. Os 5 tinham de contemplar o sexto com a atenção voltada para o quadro todo, contemplando-o com amor, assim como ele era, até que conseguissem captar algo sobre ele. Nesse momento, cada um deles apreendia algo essencial sobre essa pessoa e lhe comunicava isso. Dessa forma, a pessoa que fora contemplada também se transformava diante dos próprios olhos. Isso quer dizer que a percepção não é somente receptiva, ela cria um campo de energia que tem um efeito externo. Os participantes ficavam extremamente admirados com isso.
Nesse exercício, pode-se reconhecer algumas das leis da fenomenologia. A primeira é que é preciso amar as pessoas cuja verdade quero conhecer, aceitá-las, seja qual for o destino delas, sua família e seus problemas. A segunda é a necessidade de um certo distanciamento. Quem se precipita nesse trabalho, e muitos dos que querem ajudar se precipitam, não consegue perceber nada. A grande intimidade que decorre desse tipo de percepção só é possível à distância. Ela não é possível quando se está próximo. Ela não tem intenção pessoal e só leva em conta o que existe e o que surte efeito. Nada mais. O todo. Sem intenção pessoal, quer dizer, sem projeções, sem sentimentos que aflorem no observador, a primeira coisa é sem nenhuma intenção de ajudar. Essa é a primeira purificação. A segunda seria sem medo daquilo que possa surgir como uma ameaça para mim. Isso se dá geralmente quando vejo algo fora do comum e comunico o que vejo. Muitas pessoas me acusam por isso. O meu primeiro impulso seria dizer que quando alguém olha com amor e sem intenção pessoal, só vem à tona coisas boas. Não. Vou lhe dar um exemplo. Há pouco tempo atrás, um jovem participava de um curso. A minha imagem era a de que ele não viveria muito tempo. Ele olhava numa direção e subitamente percebi com clareza que ele olhava para a morte. Eu o deixei olhar para aquela direção e dizer: dê-me um pouco mais de tempo. Dessa maneira, ele entrou em contato com forças muito profundas. Mas se eu contar esse caso, talvez alguém diga: Hellinger está impelindo o rapaz para a morte. Naturalmente, isso parece muito forte quando simplesmente se escuta ou se lê essa história, mas é apenas um exemplo do que pode surgir e do que devo olhar sem ter medo. O Senhor diz que os participantes do exercício devem olhar com amor. Isso não é uma coisa para qualquer um. Uns são agressivos, outros têm projeções e assim por diante. Quando eu estou diante de alguém que não conheço, é mais fácil olhar essa pessoa com amor. Amar não significa que eu queira alguma coisa dele, mas que eu o aceito tal como ele é, sem julgamentos. Quem olha assim as árvores, por exemplo, acha toda árvore bonita, seja ela como for. Não existe outra possibilidade. Isso acontece também com os seres humanos. Isso é o amor, o reconhecimento do que é belo e bom, tal como é. Marta, O vamos ef... fazer uma paradinha Sim, aqui agora. Nesse texto do Bert, eu vou pedir que cada um pare um pouquinho e olhe adiante. Olhe para quem está do seu lado, olhe para a tua família, olhe para as pessoas que vocês conhecem. E agora eu vou pedir para que você olhe para aquela pessoa que você julga, sempre que você reclama. Aquela pessoa que é difícil de lidar. Apenas observe ela na sua mente. Essa pessoa está tentando te dizer alguma coisa. Se você parar, deixar os seus sentimentos um pouquinho parado, sem julgamento, você vai observar que ela quer te dizer algo. Mas não é para que você encontre a solução para a vida dela, nem que para você diga como que ela deve se comportar. É apenas para que o que está nela está mostrando alguma coisa em você. Então, quando o Bert diz da árvore, né, a gente olha uma árvore e a gente não julga, a gente admira a árvore. Mesmo se ela estiver sem flor nenhuma, estiver seca, ela continua bonita. Dessa forma que a gente deveria olhar as pessoas que estão ao nosso lado. Porque se a gente começa a ter um olhar complacente, bom para quem está do nosso lado,
Fica mais fácil para a gente. Então, se eu sou uma pessoa que eu despejo amor no outro, com certeza eu vou receber amor. Mas se eu sou uma pessoa que despejo lixo, julgamento, com certeza também eu vou receber isso, né? Então, todas as vezes que vi o julgamento por alguém, eu tenho feito isso, acho que tem pouco tempo, tá? Eu fiz isso há muito tempo atrás e agora eu voltei para essa dinâmica de olhar para o outro e tentar não julgar o outro. Ontem eu passei por uma coisa dessa. Foi muito difícil não julgar, até porque, de alguma forma, eu estava sendo... é, é, eu estava no meio de um problema, né? Ah, mas eu consegui ficar neutra. E foi muito bom para mim, porque há muito tempo eu não passo por algo que eu tinha que tomar um partido, ou que eu tinha que falar sobre um ou sobre o outro, e eu consegui ficar neutra, e foi ótimo. As duas pessoas se resolveram e eu não falei nada, eu apenas olhei. Fiquei olhando para um, olhando para o outro, imaginando assim, como seria bom se os dois pudessem se escutar, né? O que um fala e o que o outro fala, e que não chegasse com tanta agressão. E, de repente, eles se entenderam. Por quê? Porque eu não tive o olhar de julgamento naquele momento. E Lília, quando você não tem o olhar de julgamento, mas outro sentimento te invade, vou dar um exemplo, tá? Eu já Uhum. estava na farmácia esperando na minha frente para pagar, tinha uma mulher e tinham dois adolescentes entre 16 e 20 anos atrás dela. Eu não tinha dado conta, para mim era uma família que estava ali, eu estava olhando produtos. De repente, essa mulher falou: Você pode chamar o segurança para mim? Chama o segurança agora. Aí eu pensei: Nossa, ela está sofrendo. A gente tenta entender o que está acontecendo. E o jovem olhou para ela, tipo: Oi? E ela virou para o jovem e falou: Cala a boca. E foi para agredir. Ele ameaçou dar um sorriso, ela foi para agredir, ela deu um chute nele. E ela falou: Por favor, chama o segurança agora. Todos que estavam perto, nós ficamos em alerta tentando só entender a situação. Mas quando eu entendi, eu fui inundada assim de uma tristeza muito grande, porque ela falou em alto e bom som: São meus filhos, infelizmente, porque não moram comigo e moram longe, viraram isso aí. E chama o segurança. E foi uma situação, um sistema, uma questão sistêmica ali. E eu percebi os olhares julgadores para a mãe e eu pensei, santa constelação familiar nesse sentido, eu pensei, meu Deus do céu, quanta dor essa mãe carrega para poder estar reproduzindo o que ela está reproduzindo aqui agora. Porque assim, você fala de uma neutralidade que, dependendo da situação, eu acho difícil de ter, como essa. Assim, nunca vi uma Então, mãe. mas você entende que você foi neutra? Você não tomou partido nem de um nem de outro, Eu lamentei só, fiquei triste. sabe? E muitas das vezes a gente fica realmente triste, não tem como não ficar. Mas eu não fico pensando o que que esses filhos fizeram, o que que essa mãe está passando por isso, sabe? Eu não Entendi. tento compreender o que está acontecendo ali. Eu sinto muito por tudo isso. Acho que foi essa bem frase, né? Eu sinto muito mesmo. É, Sim. poderia algo ser diferente, né? Mas ninguém sabe o que se passou nesse sistema, né? Ninguém sabe o que aconteceu, ou se ela é louca. Não, ninguém sabe, né? Mas só em a gente sentir muito e não ter pena e não ter dó, sentir muito pelo que eles estão vivendo, tá ótimo, porque isso é um lugar neutro. Tá, tá. Até que faz a gente agradecer o que a gente tem. Com certeza. Ai, com certeza. Essa notícia dos rins, ou da bexiga, me deixou bem pensativa, né? Eu falei, nossa, e isso foi de domingo para cá. E eu fico pensando assim, eu não vou entrar em julgamento mediante o meu corpo, porque, nossa, pode ser um câncer, será que está voltando? Você pensa mil coisas. Mil E, coisas. e aí todas as vezes que vem sem sentimento, eu coloco a mão no meu coração, no meu corpo, eu peço para que ele se acalme e que a notícia vai chegar, positiva ou negativa. Mas
que ele se acalme, Uhum. sabe? E está sendo tranquilo. Se fosse outras épocas, que eu estaria desesperada, sabe? A notícia que for, eu vou ter que olhar para ela, né? Mas sem desespero. Vai adiantar sofrer antes? Não. Vou sofrer mais do que eu devo. Ou, Vamos às só. vezes, na antecipação se sofre até muito mais do que quando tem que encarar de fato, né? Vamos lá. Paramos no efeito. Uhum. O efeito. Com essa atitude, nos ligamos a forças de percepção totalmente diferentes, com forças que causam um efeito. Como as forças de crescimento, por exemplo. Se a partir desse tipo de percepção chegou a uma solução para um cliente, o efeito é imediato. Vê-se como os semblantes se iluminam. Às vezes, não sei exatamente se captei a coisa certa, então eu faço uma experiência. Se não ocorrer mudanças na fisionomia, tudo o que eu disse foi em vão, mesmo que pareça fazer sentido. Assim que o semblante se ilumina, eu sei que acertei o alvo. Algo se pôs em movimento. Eu estava em harmonia com as forças positivas naquela pessoa. Ela entra em contato com essas forças e eu não tenho mais nada a dizer. O que eu Muito falo? Que nós bonito. somos o quê? Apaziguadores de alma, Sim. né? Então, a gente precisa sempre, numa constelação, ver como é que o nosso cliente está. Tá bem? Ok, né? Algo se moveu, sente um alívio? Perfeito, é isso. Os Vamos. opostos. Por que isso acontece assim? Parece mágica. Eu quero contar para a senhora sobre um pequeno trecho de um livro de Jacob Steiner. Nós concebemos uma coisa somente em oposição à outra. Nossa consciência é totalmente dialética. Mas na dialética também, aquela de Hegel, a antítese acaba, pelo menos em parte, com a tese, na medida em que revela sua deficiência. No pensamento estruturado dialeticamente, o perigo é que, ao se conhecer a estrutura, existe desde o início o receio de que o pensamento demonstrado se revele relativo. Pensar na possibilidade de que o oposto possa ser verdadeiro diminui a viabilidade da tese. Se eu interpretar o amor como o contrário do ódio e der a ambos o mesmo peso no mundo, então o amor fica relativizado pelo ódio. Para poder ver claramente um deles, somos obrigados a separar um do outro. Na fenomenologia, é diferente. Não se trata de um pensamento dialético. Veja os opostos como uma unidade, o bom e o mal ou movimentos políticos opostos. Com isso, chegou a uma afirmação que não permite contradição. Quando eu comunico isso, alguns dizem, poderia ser também de outra maneira. Essa é a antítese e ela destrói a tese. Mas a verdadeira antítese seria um novo conhecimento. Se eu, por exemplo, descobrir algo sobre uma ordem e outra pessoa encontrar outras ordens e me falar sobre isso, ela acrescenta alguma coisa ao que eu já sei. O novo conhecimento não é uma antítese que acabe com a minha tese, pelo contrário. Os dois pontos de vista formam uma síntese sem que exista uma antítese. O destrutivo na antítese, assim como ela costuma ser empregada, origina-se do fato de que a antítese é só imaginada, não está baseada numa nova percepção. Qual é o impulso que leva à antítese? A antítese proporciona a ilusão de que eu posso pensar o que quiser. Toda vez que alguém me apresenta algo novo, posso apresentar uma antítese à sua afirmação, sem me basear na realidade. Isso me dá uma sensação de liberdade. E através da minha antítese, posso colocar em dúvida uma outra coisa e aniquilá-la sem ter realizado algo construtivo. Entretanto, se eu procedo fenomenologicamente, me exponho a uma realidade assim como ela se apresenta, então renuncio à liberdade de pensar ou querer outra coisa. Eu me submeto à realidade tal como ela se apresenta. Mas, na medida em que me submeto, passo a ter a liberdade de ação. Quem constrói uma antítese arbitrariamente tem, sem dúvida, a liberdade de imaginar as coisas diferentes do que realmente são. Entretanto, o que é que se faz com isso? A liberdade. Isso me inquieta. O seu conceito de liberdade é fundamentalmente diferente daquele do iluminismo.
O senhor diria que o ser humano não é livre. Pelo contrário, a nossa liberdade é limitada. Posso escolher entre vários caminhos diferentes, mas para onde eles me levam, isso é predeterminado. Por exemplo, posso infringir uma ordem básica, mas não tenho poder sobre as consequências. Elas são predeterminadas. Liberdade significa aqui reconhecer que eu não posso esquivar-me das consequências do meu comportamento. Se faço isso, eu tenho a capacidade de agir. Sem dúvida, posso pensar no que quiser. Mas depois de ter jogado com todas as possibilidades, quanta energia me resta para poder reagir, para poder agir? Se, pelo contrário, procedo fenomenologicamente e de repente vejo e identifico o essencial, tenho força e espaço para agir. Dentro desse espaço, eu me sinto livre. Existe uma ideia bastante difundida de que se alguém sofreu muito tempo por algo errado, isso não pode ter sido errado. Justifica-se o sofrimento em vez de se admitir que já é hora de se despedir dele. O humano. O senhor pertencia a uma ordem missionária católica e tem sido criticado por ser muito católico e interpretar a Bíblia em sua terapia. Quais foram as consequências de ter deixado essa ordem missionária? Eu superei essa fase. A minha saída não significou um rompimento. Eu não tinha acusações a fazer. Mas para mim, isso é passado. Assim se dá também com a fé. Deixei isso tudo para trás. Isso pertence ao meu passado. Em muitos aspectos, esse passado tem efeitos positivos sobre a minha pessoa, mas não estou preso a ele. Eu tenho uma relação de amizade com o nosso pároco, e respeito ao que ele faz. Imagino um mundo sem paróquias e isso me parece uma enorme perda. Vejo que é algo bom, mas não é algo do qual eu faça parte. Eu apoio respeitando. Houve mudança em seu sistema de valores depois que o senhor deixou a ordem e se dedicou à psicoterapia? Houve. Na psicoterapia, tive a oportunidade de ver muitas coisas que me comoveram profundamente. Na terapia primal, por exemplo, quando alguém contava algo grave de sua vida, às vezes o terapeuta chorava. Eu ficava impressionado que uma pessoa assim, sem pretensões, somente por compaixão, compartilhasse os sentimentos do outro. Ele simplesmente ficava comovido. Na África do Sul, estudei numa universidade estatal. Ainda me lembro como ficava admirado que pessoas sem nenhuma ligação com uma crença religiosa pudessem ser tão boas. Antes, pensava que uma pessoa só poderia ser boa se pertencesse a alguma crença. Essa crença manteria a pessoa íntegra e serviria como base moral. Mas isso não é verdade. Pelo contrário, tenho conhecido pessoas sem crença nenhuma ou confissão e que demonstram muito mais compaixão. Aprendi o que significa respeito e dignidade humanas. Não que esteja escrito em algum lugar que a gente deva amar e respeitar o próximo. Todos nós estamos emaranhados, cada qual ao seu modo. O papel da consciência. As suas conclusões não são influenciadas até hoje pela sua origem católica? Não. Decisivo para mim foi o que descobri sobre a consciência com o auxílio da abordagem fenomenológica. Perguntei-me durante anos, o que é realmente a consciência? O que significa ser consciencioso e o que acontece com as pessoas que são conscienciosas? O que é que elas provocam, o bem ou o mal? Observei como a consciência atua. Ela nega o amor àqueles que estão fora do grupo. Isso foi um conhecimento importante para mim. Só é possível amar, honrar e respeitar o que estão de fora do grupo, transcendendo a consciência. Isso é importante para o meu trabalho. Esse conhecimento é o resultado de uma observação cuidadosa, não de qualquer ensino ou tradição. Vamos dar uma paradinha. Ficou claro sobre a atuação da consciência? Então, quando a gente tem a consciência realmente, e essa consciência espiritual, né, que a gente está falando, de não julgamento, né, de entender que o outro passa por qualquer problema que seja, e eu não sou capaz de resolver esse problema por ele, mas eu acredito e confio que ele vai resolver isso. É o que você vive falando, né, Lilian? Que a melhor forma de ajudar alguém
Claro, se a pessoa pede, a gente atende, se tiver ao nosso alcance, mas se ela não pede, a maior ajuda que a gente pode dar é confiar no taco da pessoa, que ela dá conta, né. Então, vamos lá. A inocência e a culpa. Como o senhor chegou a essa conclusão? Observando os efeitos da inocência e da culpa. Observei que a culpa e a inocência são vividas de modo completamente diferente, dependendo do contexto. O modo como são vividas tem a ver com uma consciência bem específica. Observei que a consciência não é nada homogênea, ela tem muitas camadas. Ela está limitada a uma determinada área, a um determinado grupo de pessoas e tem um importante papel no comportamento humano, mas não tem nenhuma função superior ou, por assim dizer, divina. Portanto, ela não nos diz o que é bom e o que é ruim em contextos mais amplos. Quais são as implicações que isso tem em seu trabalho terapêutico? A primeira coisa que observei foi a existência de um vínculo profundo entre as crianças e suas famílias de origem. A pior coisa que pode acontecer a uma criança é ser excluída da família. Isso é fundamental para ela. A criança vive com a consciência: a este grupo eu pertenço, a ele quero pertencer e compartilho do destino desta família, seja ele qual for. Por isso a criança faz tudo para pertencer a ela sem egoísmo. Esse amor não é nenhuma estratégia de sobrevivência. A criança estaria disposta a morrer se achar que isso pode ajudar os outros membros da família. Portanto, esse vínculo é livre de egoísmo e é comandado por um órgão especial de percepção. A criança sabe instintivamente o que deve fazer ou deixar de fazer para poder pertencer ao grupo familiar. Isso não é um atributo puramente humano. Até um cachorro sabe disso instintivamente. Onde quer que haja vínculos, existe automaticamente uma percepção espontânea. O que é necessário aqui para que eu possa fazer parte desse grupo e o que devo fazer ou deixar de fazer para não perder o direito à pertinência? O órgão de percepção, nesse caso, é a consciência. Portanto, a pessoa que pertence a vários grupos tem também várias consciências. Podemos dizer também que a mesma consciência reage de maneira diferente dependendo do grupo. Isso já começa no relacionamento com o pai e a mãe. Sei exatamente o que devo fazer para agradar ao meu pai e o que devo fazer para agradar a minha mãe. Eles têm padrões diferentes, mas isso sempre gira em torno da mesma coisa. Posso ou não posso pertencer à família? Denomino essa consciência de vinculação. Uma turma ou a um movimento, ou a grupos extremistas de direita ou de esquerda, comporta-se conscienciosamente em cada grupo. Esses grupos servem a objetivos diferentes com diferentes conteúdos, mas esses conteúdos não dizem nada sobre a consciência. Existe aqui uma única pergunta: o que devo fazer e o que devo evitar para assegurar a minha pertinência ao sistema? Sentimentos de culpa aqui significam somente que existe um motivo para recear a perda do direito de pertinência. Mais nada. Ter uma consciência tranquila significa que não se está sob o risco de perder o direito de pertinência. O anseio de fazer parte do grupo e de ter a consciência tranquila é a força motriz do nosso comportamento no nível profundamente humano. Aqui não existe nada de superior ao divino. O grupo decide o que é bom para mim, o que é ser consciencioso e o que é inaceitável. Qualquer que seja o grupo, religião ou partido político ao qual uma pessoa pertença, os seus membros terão a mesma ideia do que é ser consciencioso e apresentarão os mesmos sentimentos e angústias se infringirem as normas estabelecidas, não importando o quanto sejam diferentes os critérios adotados por esses grupos. Esse conhecimento abriu-me novos rumos. Passei a observar a consciência mais objetivamente. O que o senhor descreve significa, num certo sentido, afastar-se do dogma e voltar-se para o indivíduo. Não é um afastamento. Eu posso reconhecer os valores das minhas origens, mas eles não são absolutos. Algumas vezes os conservo com uma certa espécie de lealdade para com a minha família. Li certa vez que quando Martin Heidegger entrava em uma igreja, pegava água benta e se ajoelhava, embora não pertencesse mais a esse credo.
Isso era um reconhecimento das suas raízes. Acho admirável que uma pessoa reconheça suas raízes sem se justificar por isso. Em todo grupo existem grandes valores humanos, mesmo que sejam diferentes. Naturalmente, não foi fácil dar esse salto de minha origem católica para esse conhecimento e ver as coisas da forma como as vejo atualmente. O que mudou? Nesse sentido, não sou mais tão consciencioso. O bem. Nossa, só um parênteses interessante, porque eu me pego também entrando em igreja católica, fazendo o sinal da cruz e me benzendo, e agora eu entendo que é uma honra às minhas raízes. Que lindo isso, muito bonito. O bem. O que significa essa objetividade com relação à consciência? O bem já não se baseia na consciência, está localizado além dela. Não se chega ao conhecimento do bem com o auxílio da consciência. Isso é feito através da percepção, da observação e do respeito. Só depois de parar de usar como padrão uma consciência tacanha, consigo ver que cada pessoa está ligada ao seu modo, que cada um é bom a seu modo e também emaranhado a seu modo. O modo como uma pessoa lida com seu emaranhamento é algumas vezes ruim, mas, no final das contas, ela só está emaranhada. Com isso, muitos juízos de valor podem ser abandonados, não por amor, mas por entendimento. Isso faz uma grande diferença. Agora, não vou até lá amar uma pessoa, mas posso deixá-la em paz, respeitá-la e honrá-la sem interferir. Ao mesmo tempo, quando observo a consciência humana, vejo que o indivíduo é sempre limitado. Assim, as minhas exigências com relação aos outros são bem menores. Posso lidar com todos, mas mais serenamente e deixá-los ser como são. Portanto, é uma coisa impensável para mim formar um grupo que defenda um único ponto de vista. Isso, desculpa, é bom demais, né? É lindo. A consciência e o superego. O que o senhor está dizendo significa que não existe somente um, mas muitos superegos. Sim, exatamente. Depende de onde me encontro no momento. E consciência é a mesma coisa que superego? Não, não é. O superego pode ser ouvido. Tem a ver com pessoas internalizadas. A consciência vai além disso. Surte um efeito mesmo que você não ouça nada. Alguns terapeutas corporais dizem que as crianças frequentemente assumem a postura dos pais. Elas têm dificuldades semelhantes quanto à respiração ou caminham curvadas, com o diafragma bloqueado. Seria, então, o mesmo fenômeno que o senhor descreve como consciência, mas no nível físico. Exatamente. É o modo de uma pessoa pertencer à família. Ela se comporta do mesmo modo, respira do mesmo modo. Filhos de cegos comportam-se algumas vezes como cegos, embora possam ver. Aqui se vê o quanto o vínculo é profundo. O Senhor diz que o superego atua num nível mais consciente do que a consciência. A consciência é mais abrangente do que o superego. Quando a pessoa está sob o controle do superego, ela ouve: você não deve fazer isso. Quando se trata da consciência, pelo contrário, ela não ouve nada, porque já sabe no nível elementar o que fazer. Essa é a consciência de vinculação. O que seria, nesse caso, o sentimento de culpa? O sentimento de culpa resultante dessa consciência de vinculação é o receio de perder o direito de pertinência. A consciência tranquila, por outro lado, é sentida como um direito à pertinência. Nós também chamamos isso de honra. Quando uma pessoa é honrada pelos membros de uma sociedade, tem pleno direito à pertinência. A Vamos lá, um consciência, sim, pouquinho sobre esse pertencimento que a gente precisa, né? Então, a gente vê, a gente vê muito criança. A minha filha não nasceu gaga. Eu fiquei gaga aos 5 anos. Quando ela completou 5 anos, ela começou a gaguejar. E eu já não era tão gaga. Já era adulta, eu parei de ficar gaga, deve ter uns 15 anos, gente. É, e ela começou a ficar gaga. E eu fiquei gaga exatamente aos 5 anos. E aí eu brigava com ela. Para de me imitar! Fala direito! Senão você tem que ter fome igual a mamãe, 15 anos.
O que ela estava fazendo ali? Querendo Honrando pertencer, você. sabe? Então, as crianças fazem isso, elas querem pertencer. E então, elas imitam. Eu vejo que ele falou aqui da respiração, eu lembrei, a minha mãe, ela tem uma respiração curta, sabe? Eu tenho a mesma respiração que a minha mãe. Quando eu me vejo falando, eu vejo que é idêntica, eu vejo a respiração, eu vejo a maneira que a gente tem de ser igual uma com a outra, de Deus ser igual a ela. E na adolescência foi muito difícil, porque eu não queria ser igual à minha mãe, de hipótese alguma. E hoje eu vejo que eu sou a mais parecida. E hoje, como adulta, eu vejo isso uma honra, sabe? Que bom que eu pareço com essa mulher, né? Que bom que eu tenho tantos princípios igual a ela. Mas, às vezes, a gente parece com pessoas que a gente não gosta, né? E quando a gente parece com pessoas que a gente não gosta, às vezes a gente cria uma raiva, uma revolta. Daí a gente fala uma coisa que é assim, ó, aceita que dói menos. E algo move dentro de você, sabe? Em tudo aquilo que você tem um olhar complacente, algo se movimenta. Fiz a constelação aqui no domingo, e eu falei assim, faça um movimento genuíno. Quem tiver com vontade de entrar nesse campo, entre. Algumas pessoas entraram, outras não, e eu tinha a sensação que todos iam entrar. Então, é difícil fazer um movimento genuíno, porque na realidade a gente não sabe se é a gente ou se é uma forma, se é algo que eu realmente preciso, né? E eu falo que para eu saber que é algo que eu realmente preciso, que eu preciso tomar uma atitude, algo que eu preciso realmente resolver, quando eu medito, ou eu faço qualquer movimento para poder entender o que está acontecendo, eu preciso sair da Lília aqui. É como se eu tirasse a Lília do corpo e me visse de longe. Espera aí, deixa eu ver o que está acontecendo. Sabe quando a gente faz uma constelação e a gente não vê os nossos movimentos no campo? A gente constela, a gente vê como é que a gente se coloca. E, e essa semana está algo bem assim, bem forte em mim, né? Eu estou observando os meus movimentos, sabe? Então, para a gente pertencer, a gente faz qualquer coisa, a criança faz qualquer coisa. Mas o adulto, às vezes, fica no looping. Ele já sabe que a vida é dessa forma, ele compreende que as coisas estão assim, e às vezes é difícil mudar, tá? E o que eu faço para mudar tudo isso? Eu preciso me enxergar, eu preciso me olhar. Quando eu me olho e eu saio daquele lugar que eu estou, eu consigo ver aonde eu posso melhorar. E não é ver o que eu estou errando, não. É onde eu posso melhorar. Ok? Uhum. Alguma dúvida, gente? Alguma coisa que eu posso tentar explicar? Só um esclarecimento aqui. Então, Lilian, quando a gente está falando o tempo inteiro que de direito de pertinência é o sinônimo do atual pertencimento que a gente fala, né? É. Ok. Seguimos? Seguimos? A consciência e o equilíbrio. Existe uma outra experiência de culpa que tem a ver com o equilíbrio entre dar e receber, ou entre ganho e perda. Bem no fundo da alma, existe a necessidade de equilíbrio. Quem recebe algo tem a necessidade de recompensar na mesma medida em que recebeu. Isso tem uma função social muito importante, possibilita o intercâmbio e a solidariedade. Um grupo mantém-se unido quando todos dão e recebem de modo equilibrado. Vou dar um exemplo bem simples. Um homem e uma mulher se amam. O homem vem de uma determinada família onde se pode receber algo do outro até um certo ponto, e o mesmo é válido para a mulher. Isso é sentido instintivamente. Quando estou com alguém, sei exatamente quando ele consegue receber e quanto pode retribuir. Isso determina o quanto posso lhe dar e o que posso lhe dar. Portanto, só posso lhe dar o que ele pode ou quer retribuir. Se um dá mais do que o outro, pode suportar, prejudica o relacionamento. Por isso, num relacionamento, a atitude de dar é sempre limitada. Um outro exemplo: alguém se casa com um deficiente físico. Ele passa automaticamente à posição daquele que dá mais.
mas o outro ficará zangado se não puder retribuir com algo equivalente. Existe, entretanto, a possibilidade de haver compensação no nível superior. Isso dá certo se a pessoa deficiente reconhece o que o outro lhe dá e diz: tudo bem, sei que você me dá mais do que posso retribuir e aceito isso como um presente especial. Se essa discrepância no relacionamento não puder ser corrigida, ele não terá muito futuro. Quando recebo algo de alguém, sinto-me culpado com relação a essa pessoa. Não é o mesmo sentimento de culpa que o da consciência de vinculação. A culpa é sentida como obrigação e a inocência ou consciência tranquila, como liberdade de qualquer obrigação. Em Isso é que. tão, Sim. isso aqui sobre dar e receber é tão complexo, mas hoje em dia é tão fácil para mim. Vou tentar explicar isso aqui como eu vejo, tá? Vou dar um exemplo de algo que aconteceu ontem. Ah, a gente estava indo para o hospital, minha filha estava me levando, e ela tem um carro bom, e alguém bateu no carro dela. Aí, na hora que bateu, ela freou. Na verdade, ela teve a possibilidade de frear, o carro é muito bom, então o carro freou muito bem, não bateu no carro da frente, que era para bater no carro da frente. E o carro de trás não segurou, porque não era tão bom quanto o dela, e bateu no carro dela. Ah, e, e o rapaz não saiu do carro, estava no meio das Américas, estava indo das Américas. Ela ficou tremendo muito, eu saí do carro, fui lá perguntar como é que o rapaz estava, que ele bateu. O carro dele é um carro bom, carro grande, um carro que chama atenção, o carro dele é um carro mesmo. O rapaz, a porta não abria, ele saiu tremendo, mas quem bate atrás é o quê? Culpado, né? E é óbvio que para acionar o seguro, a franquia, a carro dela é muito cara. E graças a Deus foi caro, mas foi para-choque, né? Do carro de baixo. E dele foi a lanterna, mas foi a lateral. Que bom que ele conseguiu segurar o carro e só foi de lado, que ia bater de toda, a frente dele ia ser embora no carro dela. Bom, ele estava bem nervoso, ele estava com passageiro no banco de trás. E na hora que ele saiu, tive que parar o trânsito, ele estava nervoso, ele não viu, parei o trânsito. E eu estava super mal, estava me sentindo mal. Tá? Bom, o que ele podia dar naquele momento, o rapaz que bateu no carro, era atenção, né? Ele deu atenção, ele prestou a carteira dele como motorista, quem bate atrás é culpado. O que minha filha podia fazer era dispensar ele e não cobrar, porque ele bateu atrás. A lei do equilíbrio, né? Quem bate atrás está errado, paga o prejuízo. Acionar ele. E ela não vai acionar o seguro porque não vale a pena pagar tantos mil para acionar o seguro quando o para-choque, apesar de ser caro, entendeu? Aí perde bônus, aquelas coisas todas. Aí ontem, acho que hoje ele ligou, perguntou se ela ia acionar o seguro, se podia cobrir o carro dele, super humilde, super, né? E depois ele passou mensagem perguntando se ele podia, se ela podia pagar pelo menos o farol do carro, a lanterna, né? A frente, o farol do carro. E por ela faria, né? E ela falou, mas se eu fizer isso, lá na frente ele pode me acionar. Olha como é que ela está certa. Olha a lei do equilíbrio. Dentro de mim, algo assim, que absurdo, sabe? Mas ele pode acionar ela na justiça. E eu falei assim, eu vou entrar em contato com ele, tiro você disso e vejo o que eu posso fazer para pagar a lanterna dele, o farol dele. E ela comentou com o marido, e o marido não ficou satisfeito com essa história. Pode chegar um rio, resolve, ele bateu atrás, tal, não sei o quê. E o relacionamento, os dois têm que estar disponível para escutar um outro e ver o que o outro está querendo dizer. Ela estava querendo dizer para o marido que, olha, por mim, seria legal pagar a lanterna dele, mas quem bateu atrás foi ele, então o marido não aceita. Então, para esse relacionamento ir adiante, o que ela dá, o olhar dela, tem que ser compreendido ou bem claro para com o marido. Porque se eu entro nesse meio e faço escondido dar o carro, eu desequilibro tudo isso. Dá o farol do carro. E aí eu pensei assim, nossa, mas ele precisa, ele é Uber, o carro, entendeu? Eu posso fazer esse movimento. Ele pediu ajuda a mim? Não, ele pediu a ela. Pode ser que ela peça a mim. E se ela pedir a mim, eu vou falar, converse com o seu marido. E fale que eu quero dar. E se ele aprovar, tá Eu tudo ia te bem. perguntar isso, Lilian. Se Hã? você ajudando, eu ia te perguntar isso. Se você ajudando, você não estaria ferindo a lei da ajuda, né?
Não, Né? não se o marido concordar, né, Lilia, Não nesse se caso. concordar. Não se concordar. Sim. Né? Então, a relação do dar e do receber tem que ser muito equilibrada e muito correta. Então, todas as vezes que alguém... Eu fui numa constelação na semana retrasada da Simone Arouche, gente, que é maravilhosa. Quem puder ir em Floripa, vá. É um movimento da alma incrível, para a mulher incrível, uma luz incrível. E ela falou muito sobre o dar e receber. E todas as vezes que alguém te dá alguma coisa, você se sente com obrigação de dar algo em troca. Ou quando se sente que você está inocente recebendo. No seu aniversário, você deve receber todo tipo de presente. Durante a vida, todas as vezes que alguém te deu alguma coisa, você retribua com algo. Para que você nunca saia do equilíbrio. Ô, E Lívia, isso posso te tem me perguntar uma marcado coisa? muito, pode. Me marcou muito. Você falou isso, teve um tempo atrás que me veio essa questão, por quê? Eu fiz Fala um pouquinho, aniversário, fala um pouquinho mais devagar para que eu possa entender. tá me entendendo agora? Eu fiz aniversário e eu ganhei um presente de uma moça, que é uma moça que eu não gostaria de manter esse tipo de amizade no sentido de trocar presentes no aniversário. Eu não quero essa aproximação. Eu não quero esse vínculo. Com essa pessoa, eu gostaria de uma amizade um pouco mais superficial. Eu recebi o presente e me senti na obrigação de dar o presente no aniversário dela. E eu dei o presente. Mas como a minha intenção era só pagar para não ficar devendo, não houve nem o agradecimento dessa pessoa. E aí eu entendi assim, eu paguei, mas não foi genuíno, porque eu paguei por obrigação. E eu senti uma coisa assim pesada, mas eu fiquei me sentindo culpada, porque eu pensei assim, eu sou obrigada a trocar se eu não tenho essa intenção, se eu não sinto essa vontade de manter esse vínculo. Então, você fez o que é certo, pagou. E bom, e aí você equilibra. Agora, você não precisa manter vivo. É porque eu paguei com peso, Lili, eu paguei só por obrigação. Tudo bem. A vida do equilíbrio Tá. é essa. Eu pago por obrigação. Ah, Se alguém me dar ótimo, algo, eu ótimo. pago. Que Essa, bom. Entendi. essa é a consciência do equilíbrio dar e receber, né? Então, é para a vida. Alguém te deu alguma coisa, você tem que prestar algo. Para que você não fique devendo nada a essa pessoa. Ô, Lília, mas Entendi. eu entendo a colega, viu? Eu entendo a Leila, porque aí o ato de dar sem vontade vai com uma energia que parece que está escancarado, que você não está dando com amor. Pode ser o presente que for. Eu me reconheço no que a Leila está fazendo. Assim, minha vontade seria de Então, não de dar. não dar. Mas Fica devendo, ela fica ficaria devendo. devendo. E aí, E cadê o talvez equilíbrio? ficaria mais pesado até se eu não pagasse. Isso Porque aí. ia ficar volta e meia na minha mente, tipo assim, nossa, é como se eu estivesse sendo mais ruim se eu não pagar do que eu dando sem vontade. Uhum. E, Faz e, e, sentido e mesmo. essa força maior que nos rege, lembra que Bert falou dessa força maior, né? Ela ela não vai perceber e ela não vai avaliar sobre bem e mal, sobre certo e Uhum. errado. Não é isso sobre o que essa força faz e fala para gente. Ela fala de uma lei, né? Que Bert trouxe, que é o pertencimento, hierarquia e equilíbrio, essa ordem. E algo vai se mover. Bom, mas eu fui lá e paguei, pronto, acabou. Me livrei. Mas, Lilian, por exemplo, tem um livro que fala cinco linguagens do amor. E fala que cada pessoa tem um jeito de se sentir amada de uma forma diferente. Então, tem a que gosta de ouvir, tem a que que demonstra prestando serviços, e tem a que gosta de dar coisa. Eu tenho uma cunhada, por exemplo, que o negócio dela é da coisa, da coisa, da coisa, da coisa. Da coisa que eu nunca vou usar na vida. Assim, umas coisas que eu olho e falo, ela, é a linguagem dela dizer que me ama. Mas a Uhum. minha linguagem de dizer que amo é prestando serviços. Eu posso equilibrar dessa forma também, né? Claro, claro. Ai, Beth beleza. deixa isso muito claro que não é um valor igualitário. Não é isso. Não.
São as trocas que é feito. Um exemplo, eu paguei a faculdade do meu marido. Exemplo, isso é o contrário agora, eu paguei a faculdade dele. E aí ele paga, depois de formado, com um jantar, uma vez ao mês, o salário dele. Ok? Por exemplo, minha cunhada chegou uma vez, veio me visitar aqui no Rio, chegou com uns presentinhos físicos, assim, sabe? Uns mimos. Eu não comprei de volta para ela, mas eu acolhi no final de semana, eu saí para passear e eu fiz de coração isso mesmo, que é a minha forma de demonstrar amor. É isso, ó. Ok. Alguém faz o jantar e você lava a louça. Tá. É um Tá? pagamento de energia, na realidade, né? Não de A troca. coisas Eu iguais estou fazendo necessariamente. algo porque você me fez. Olha aí. Tá. Uhum. Eu estou retribuindo o que você fez por mim, ou para Uhum. mim, tá? Ok. Ô, Lilian, deixa eu te Sim. fazer uma outra pergunta. E quando uma pessoa nunca se sente tendo pago o que recebeu? Vamos dizer, você recebeu alguma coisa de alguém. Eu me casei, aí a pessoa foi e me deu uma contribuição que foi boa para ajudar no casamento. Beleza. Aí eu já fiz coisas para essa pessoa que pagasse isso, mas no meu íntimo, eu nunca me sinto que eu paguei. Eu sempre acho que eu estou devendo. Como que funciona? Eu me coloco como maior? Espera aí que eu estou fechando aqui o negócio para ver. Pessoas que nunca. Repete isso aí que eu estava fechando aqui. Eu entendi, mas Pessoa que deixa eu ver. nunca sentem que pagou. Ela sempre acha que está fazendo pela pessoa que fez por ela. Pessoa que está sempre querendo mais. Querendo dar mais. Essa pessoa que tem fora do equilíbrio. Uma hora o seu sistema faz você sair. Sabe quem recebe demais se sente devedora. E automaticamente essa ordem, essa força maior, tira a pessoa do sistema. Todas as vezes que a pessoa é muito boazinha, quer dar tudo, quer como se fosse comprar o outro, quer ficar ali dando os mimos o tempo todo, o sistema de quem está recebendo, quer dizer, alguém está dando e alguém está recebendo, certo? Uhum. Esse sistema faz com que, por exemplo, você está recebendo, 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 você se sinta devedor a ela. E como não tem como equilibrar isso, automaticamente vai ter uma ruptura. Algo acontece, às vezes é uma briga, às vezes é uma traição, às vezes é qualquer coisa, algo acontece que separa. Entendi, Lilian, obrigada. Vamos terminar essa. Vamos ver se tem muita coisa. Não. Temos 10 minutinhos. Uhum. Então, terminei quando nós falamos que a culpa é sentida como obrigação e a inocência ou consciência tranquila como liberdade de qualquer obrigação. Em que contexto essa observação é válida? Essa espécie de intercâmbio vivo é limitada a grupos claramente definidos. Meu palpite é de que esse grupo seja de aproximadamente 20 pessoas, um grupo limitado. Nesse caso, isso faz sentido. Com relação ao governo, não temos esse sentimento. Quando se trata do governo, as pessoas ludibriam mais facilmente, por exemplo, no que se refere aos impostos. Elas não ousariam tirar dinheiro de um amigo dessa maneira. Quanto mais anônimo o relacionamento, mais fraco passa a ser esse sentimento de dever algo a alguém. Exatamente. Só está presente nesse nível limitado. Mas esse limite é muitas vezes ultrapassado de modo prejudicial. Quando, por exemplo, alguém é beneficiado pelo destino, em geral começa a tratá-lo como se fosse uma pessoa e tenta retribuir o que recebeu. Um exemplo. Uma pessoa sobreviveu a um perigo enquanto outros morreram, como os judeus que sobreviveram aos campos de concentração. Muitos deles não tiveram coragem de retomar a vida. Viveram limitados. Pagaram pela sua sobrevivência com uma vida limitada. Eles sentiram-se culpados por estarem vivos, apesar de os outros estarem mortos. A necessidade de compensação foi deslocada aqui para um nível completamente inadmissível, onde ela se torna absurda, se torna absurda. É, vamos. O Deus justo, entre aspas. Fazemos a mesma coisa com Deus. Nesse caso, exigimos um Deus justo e somos virtuosos para agradá-lo. Pagamos para que ele nos dê algo em troca.
O que é válido somente num contexto definido é transferido para esse nível superior. É uma loucura total. A exigência de que Deus seja justo corresponde às exigências que fazemos ao próximo. Se eu faço algo por Deus, se mostro que me dedico à minha paróquia, eu carrego descalço uma cruz até Roma, muitos acham que Ele deve me redimir. Deus é tratado como se tivesse a obrigação de fazer isso. Entretanto, quando observamos a natureza ou a evolução, vemos que as forças que atuam não são justas. Nossa ideia de justiça é especificamente humana e importante para o nosso convívio, mas é totalmente inapropriada como princípio cósmico, porque contradiz totalmente a realidade em que vivemos. Uau, é isso. Tói, Sonho, ó, vamos dormir com essa, pessoal. olha só. Isso aqui é uma coisa muito importante. A gente deve ao governo, porque ele é injusto e automaticamente a gente não paga o que é necessário. Se fosse um amigo, a gente pagaria, né? Então, tudo que a gente fala de governo, de política, vou botar de governo só, tá? De governo, as taxas são grandes, são altas, mas é o local que a gente vive, é o que a gente mora, e as leis foram feitas para ser cumpridas. Bom, quando eu devo ao governo, eu estou fora do equilíbrio. De alguma forma, essa força maior vai me cobrar, tá? Então, isso serve para as relações, mas serve para um todo, abre para o geral, sabe? Eu vou falar, eu não vou falar não, vou falar sem estar gravado. Ah, bom, aqui está bem claro, né, gente? Vamos falar do equilíbrio e do amor. O equilíbrio e o amor. De onde provém essa necessidade de equilíbrio? Tequila. Não sei de onde provém, mas sem essa necessidade não existiria nenhuma comunidade humana. Foi-nos concedida para que possamos conviver uns com os outros. Nesse contexto tem sentido e deve ser respeitado. Mas não é nenhum acordo entre os seres humanos, não é um comportamento que advém do convívio em sociedade. Não, isso não precisa ser estipulado, é sentido instintivamente. Observei o que acontece em relacionamentos de casais quando esse princípio não é respeitado. Muitas pessoas pensam que o amor significa você tem que me dar e eu próprio não preciso fazer nada em troca. Como o que uma criança sente em relação à mãe. A mãe cuida do filho com total abnegação. Mas essa é uma experiência que tivemos na infância e é completamente inapropriada para um relacionamento entre adultos. Um relacionamento adulto floresce quando existe a necessidade de equilíbrio combinada com amor. As duas coisas juntas enriquecem o intercâmbio. O mesmo princípio vale também no sentido negativo. Ok, terminamos aqui. Alguém printa aí? Vou printar. Boa noite, lindas. Boa Noite. noite. Alguém está É, ligado? Lili, eu fiquei com dúvida quando você falou da questão lá de Floripa, que a Simone falou do aniversário, eu não entendi o final que você falou, quando a gente recebe presente de aniversário. Só no seu aniversário que você não deve retribuir. Só no meu aniversário que eu não. Não deve retribuir a troca. Ah, tá. Tá bom, então ficou claro. A Leila disse que no aniversário dela ela recebeu algo, achou que era demais e resolveu na vida da pessoa retribuir, né? E eu falei que no seu aniversário você recebe e tá tudo bem. Tá ok. Tá, eu não consegui compreender o finalzinho. Obrigada, tá? Uhum. Beijinhos para vocês. Alguma dúvida? Posso ajudar em alguma coisa mais? Então, terminamos assim a leitura de hoje. Obrigada a todas.